contato com a Fazenda do Senhor Jesus antes, já conheci esse trabalho das servos, que é um trabalho muito bonito, dedicada mesmo à recuperação de vidas das pessoas que estão adoecidas com o uso abusivo de substâncias tóxicas, né, de drogas, álcool e drogas. Então, eu fiquei sabendo que tinha um programa para adictos, Kundalini Yoga para adictos. Fiquei maravilhada com aquilo, pensava o tempo todo na Fazenda do Senhor Jesus, comprei o livro. Na época no Brasil eles vieram para o Brasil, fizeram um treinamento para os professores, foi uma coisa intensivona, assim. O motivador foi, sabe, já conhecer um trabalho muito sério, muito bonito, de recuperação de vidas, e fiquei encantada por saber que o Kundalini Yoga já tinha um corpo que trabalha isso, que trabalhava exatamente com esse público. E aí o pedido das servos, que acolheu assim com o coração aberto, mas o pedido deles foi que a gente não levasse conteúdos que chocassem com o conteúdo do catolicismo, porque eles são católicos. A gente fazia o treinamento, entre aspas, né, que era conhecer o trabalho da Fazenda, a proposta toda, o projeto todo. Depois a gente era sempre convidada a participar de reuniões da família, de algumas sessões, para a gente entender como é o projeto como um todo. Acabou que a gente conseguiu organizar a agenda e fomos para a Fazenda Feminina. E a nossa primeira aula foi no dia 1º de outubro de 2012. Então, ou seja, nós completamos 10 anos de ser. Olha que incrível. Eu fiquei encantada com tudo isso, mas o objetivo principal é levar as ferramentas do Kundalini Yoga para favorecer o processo de recuperação da adicção. Eu fui acolhida da Fazenda do Senhor Jesus. Num momento muito delicado da minha vida, eu fiz uma bariátrica há 20 anos atrás e desenvolvi uma bulimia e migrei da bulimia para o álcool, né? Foi uma situação. Então, essa é a minha história. Fui acolhida da Fazenda e lá conheci a yoga. Então, assim, eu levei um susto, porque eu achei aquilo tudo muito louco. Eu falei, o que tem a ver eu parar de beber com yoga, não combina, minha religião não permite. Só que lá, no momento na hora da atividade, a professora no dia, começou a explicar, a entender, mostrar como é que funcionava. Eu lembro que na época eu perguntei se tinha alguma coisa a ver com religião, né? Tudo isso foi explicado. Naquele mesmo dia eu me apaixonei. Eu senti um bem-estar muito grande. Eu passei um mês dentro da comunidade com insônia, eu não dormia, né? Para você ter ideia, eu perdi 22 quilos nos 9 meses que eu fiquei internada. Eu dou meu testemunho, meu exemplo para as acolhidas lá e para os acolhidos. O quanto para mim é importante. Então, esse tipo de terapia dentro da comunidade, ele tem que se expandir, ele tem que crescer. Porque nós trabalhamos em cima de um tripé. Oração, né? Disciplina e trabalho. Então, sem a disciplina, a gente não consegue cumprir com hábitos, lugares e pessoas, que é o que a gente usa para se manter fora das drogas, fora do vício, fora da adicção. Para mim, é evidente o impacto positivo que a prática do Kundalini tem nas alunas, nas adictas. Seja expressando durante a aula raiva, fragilidade no sentido de se sentir frágil mesmo, e muitas relatam ou estão frágeis fisicamente, na maior parte do tempo emocionalmente. A grande maioria verbaliza como que o yoga está funcionando em relação à qualidade de sono, de apetite, nos embates individuais mesmo, psicológicos, nos desafios que elas passam ali naqueles 9 meses. Então, assim, eu não tenho que refutar
do quão é positivo o resultado e a prática do Kundalini nas fazendas. E isso ao longo do tempo, dos meses, quando a gente vê o aluno que começou lá, cumpriu 9 meses e saiu, são outras pessoas no sentido do regresso à sua essência, à sua harmonia interna, a se sentirem muito mais fortes para voltarem para a vida, né, fora da fazenda e enfrentarem o desafio de retomarem o convívio familiar, profissional, social. É muito, muito gratificante. É uma doença social, né? A adicção é uma doença que está em todo lugar, independentemente de situação financeira, de status. E a gente pode realmente fazer a diferença na sociedade com essa tecnologia, com essas pessoas. Então essa é a minha oração, que chegue até eles. Então, independente do seu poder aquisitivo, da sua bagagem já de ter passado ou não por algum tratamento, alguma internação, experiencia, tenta mais uma vez. A gente está disponível para prestar esse serviço com todo amor. Não desistam de nós, não desista desse trabalho, e que ele é muito importante mesmo, tá? Muito importante, muito mesmo. Vocês não têm noção da importância desse trabalho de vocês. Tá? Muito obrigada. Muito obrigada.